Dia 20 de maio, hoje vamos ler Neemias do capítulo 8 ao 13. Capítulo 8. Esdras lê a lei. Chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Assim Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e perante todos os que podiam entender o que ouviam no primeiro dia do 7º mês. Leu nela, de frente para a praça, que está diante da porta das águas, desde o início da manhã até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que tinha sido feito para esse fim. Estavam em pé junto a ele à sua direita Matitias, Semanias, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Melquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Abriu Esdras o livro à vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou ao Senhor, o grande de Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as mãos. Então se inclinaram e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Jacube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías ensinavam a lei ao povo, e o povo estava no seu posto. Leram o livro da lei de Deus, esclarecendo-a e explicando o sentido de todo, de modo que o povo pudesse entender o que se lia. Então Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, pois todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei a gordura, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, pois este dia é sagrado, não vos entristeçais. Então todo o povo se foi ao comer, a beber e a enviar porções e a celebrar com grande alegria, porque agora entendiam as palavras que lhes foram comunicadas. No dia seguinte ajuntaram-se os líderes de famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas na presença de Esdras, o escriba, para estudar as palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, e que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saí à região montanhosa e trazei ramos de oliveira, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas para fazer cabanas, como está escrito. Saíram, pois, e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no terraço da sua casa, nos seus pátios, nos átrios do templo de Deus, na praça da Porta das Águas e na praça da Porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fizeram cabanas, e nelas habitaram
Nunca tinha feito assim os filhos de Israel, desde o dia de Josué, filho de Num, até aquele dia. E seu regozijo foi muito grande, dia após dia. Do primeiro ao último dia, Esdras leu o livro da lei que Deus celebraram de Deus. Celebraram a festa por 7 dias, e no 8º dia, segundo o prescrito, houve uma assembléia solene. Capítulo 9. O povo confessa seu pecado. No 24º dia desse mês, ajuntaram-se os filhos de Israel, com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel apartaram-se de todos os estrangeiros, e puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, o seu Deus. Uma quarta parte do dia, em outra quarta parte, confessaram seus pecados e adoraram ao Senhor, seu Deus. Em pé nos degraus estavam os levitas Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, os quais clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asabinéias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaquias disseram: Levantai-vos, bendizei-vos ao Senhor, o vosso Deus, de eternidade em eternidade. Bendito seja o teu nome glorioso, seja ele exaltado sobre toda a bênção de louvor. Só tu és Senhor, fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que há nela, os mares e tudo que neles há. Tu os conservas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que te elegeste a Abraão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe deste o nome de Abraão. Achaste o seu coração fiel na sua presença e fizeste com ele a aliança de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus e dos girgazeus. Cumpriste as tuas promessas porque és justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho. Enviaste sinais e prodígios contra Faraó, contra todos os seus oficiais e contra todo o povo da sua terra. Pois soubeste que os trataram com soberba, adquiriste renome como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que passaram pelo meio do mar em seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. De dia os guiaste por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para os iluminares no caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, falaste com eles desde os céus, deste-lhes juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Fizeste-lhes conhecer o teu santo sábado e lhes deste preceitos, estatutos e lei por intermédio de Moisés, teu servo. Pão dos céus lhe deste da sua fome, e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede. Disseste-lhes que entrassem para possuírem a terra que com mão levantada lhes juraste dar. Os nossos antepassados, porém, tornaram-se arrogantes, obstinados e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste entre eles. Fizeram-se obstinados e na sua rebelião levantaram um chefe a fim de voltarem para a sua servidão. Mas tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, não os desamparaste, ainda
quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: Este é o teu Deus, não te tirou do Egito, ou quando cometeram grandes blasfêmias, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se afastou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes iluminares o caminho por onde havia de ir. Deste o teu bom espírito para os ensinar, o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste da sua sede, porque 40 anos os sustentaste no deserto, não lhes faltou coisa alguma, as suas vestes não se envelheceram nem se incharam os seus pés. Deste-lhes reinos e povos que lhes repartiste em porções. Eles possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste o número dos seus filhos como as estrelas do céu, e os introduziste à terra que lhes tinha dito a seus pais, que nela entrariam para a possuírem. Entraram nela os seus filhos e tomaram aquela terra. Subjugaste diante deles os moradores da terra, os cananeus, e os entregaste nas suas mãos, como também os reis, os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, poços já cavados, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram, engordaram e desfrutaram da tua grande bondade. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Lançaram a tua lei para trás das costas. Mataram os teus profetas que protestavam contra eles para que voltassem a ti. Cometeram horríveis blasfêmias, pelo que os entregaste nas mãos dos seus adversários, que os oprimiram, mas no tempo da sua angústia, clamando eles a ti, desde os céus o ouviste. E segundo a tua grande misericórdia, lhe deste libertadores, que os salvaram das mãos dos seus inimigos. Logo, porém, que se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti. Então os deixavas nas mãos dos seus inimigos para que dominassem sobre eles. E convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouvia desde os céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. Testemunhaste contra eles para que voltassem à tua lei. Porém eles procederam soberbamente e não deram ouvidos a teus mandamentos. Pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá. Viraram os ombros, tornaram-se obstinados e se recusaram a ouvir. Por muitos anos foste paciente com eles e testemunhaste contra eles pelo teu Espírito, por intermédio dos teus profetas. Porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos das terras. Pela tua grande misericórdia, porém, não os destruíste nem desamparaste, pois és um Deus clemente e misericordioso. Portanto, agora, ó nosso Deus, ó grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não desconsidere toda a aflição que nos sobreveio a nós, a nossos reis, a nossos príncipes, a nossos sacerdotes, a nossos profetas, a nossos pais e a todo o seu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Em tudo que nos aconteceu tem sido justo, fielmente procedeste, e nós impiamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, que testificaste contra eles. Pois eles no seu reino, na muita abundância de bens que lhe deste na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram das suas más obras.
Vê, porém, hoje somos escravos na própria terra que deste a nossos pais, para comer o seu fruto e o seu bem. Por causa dos nossos pecados, ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós. Segundo a sua vontade, dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Por causa de tudo isso, fizemos uma firme aliança e a escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Capítulo 10. Aliança do povo. Os que a selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atos, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abadias, Miasmim, Maasias, Bilgai, Semaías. Esses eram os sacerdotes. Os levitas eram Jesuá, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Enadad, Cadimiel e seus irmãos, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zaco, Serebias, Sebanias, Odias, Bani, Beninu, o chefe do povo, Parós, Paate, Moabe, Elão, Zato, Bani, Buni, Azigade, Bedai, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azul, Odias, Azum, Bezai, Arife, Ananote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesezabel, Zadok, Jaduá, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Assub, Aloés, Pilha, Sobeque, Reum, Assab-na, Maazéias, Aías, Anã, Hanã, Maluque, Harime e Baaná. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servos do templo e todos os que se tinham separado dos povos, de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos que tinham capacidade para entender, firmemente aderiram a seus irmãos, os nobres, e os comprometeram sob pena de maldição e sob juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, seu servo de Deus, e que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, o nosso Senhor, os seus juízos e seus estatutos, e de que não dariam as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos, de que, trazendo os povos da terra no dia de sábado algum mercadoria e algum cereal para venderem, nada compraríamos deles no sábado nem no dia santificado, e de que abriríamos mão do produto do 7º ano e de toda qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães da proposição, para a oferta regular de cereais e para o holocausto regular dos sábados, das luas novas, para as festas fixas, para as coisas sagradas e para as ofertas pelo pecado, a fim de fazer expiação por Israel, e para toda a obra do templo do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e os
e o povo lançamos as sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer ao templo do nosso Deus, segundo as nossas famílias, em tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei. Também assumimos a responsabilidade de trazer de ano em ano ao templo do Senhor as primícias de nossas colheitas e as primícias de todas as árvores frutíferas, como está escrito na lei. Traremos os primogênitos dos nossos filhos, do nosso gado, das nossas manadas e dos nossos rebanhos ao templo do nosso Deus, aos sacerdotes que ali ministram. Além disso, traremos aos depósitos do templo do nosso Deus, aos sacerdotes, as primícias das nossas massa, as nossas ofertas alçadas e o fruto de todas as nossas árvores, do nosso vinho e do nosso azeite. Traremos o dízimo da nossa terra aos levitas, pois são eles que recebem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote, filho de Arão, deve estar com os levitas quando estes receberem os dízimos, e os levitas devem trazer o dízimo dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo. Aos depósitos, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas dos cereais, do vinho e do azeite, porque se encontram ali os utensílios do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores. Não negligenciamos o templo do nosso Deus. Capítulo 11. Os líderes do povo habitaram em Jerusalém, e o restante do povo lançou sorte para tirar um de cada vez que habitasse na santa cidade de Jerusalém, permanecendo 9 nas outras cidades. O povo abençoou a todos os homens que voluntariamente se ofereceram para habitar em Jerusalém. São estes os chefes das províncias que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades que Judá habitou, cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servos do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalalel, dos filhos de Pérez, e Maazéias, filho de Baruque, filho de Col-Hozé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Selá. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. São esses os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. Depois dele, Gabai e Salai, 928. Joel, filho de Zicre, supervisor sobre eles, e Judá, filho de Senua, segundo sobre a cidade, dos sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, supervisor do templo de Deus, e seus irmãos que faziam a obra do templo, 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelaías, filho de Anze, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, e seus irmãos, chefe de famílias, 242. Amassai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de
Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, homens valentes, 128, e supervisionava sobre eles Zabidiel, filho de Gedolim, dois levitas, Semaías, filho de Azube, filho de Azricão, filho de Azabias, filho de Buni, Sabetai e Josabade, dois líderes dos levitas, encarregados da obra externa do templo de Deus. Matanias, filho de Mica, filho de Zabde, filho de Asaf, o chefe que dirigia os louvores nas orações, e Baquibuquias, o segundo de seus irmãos. Depois Abda, filho de Samua, filho de Galau, filho de Jedutum. Todos os levitas na sua cidade foram 284. Os porteiros, Acube, Talmon e seus irmãos. Os guardas das portas, 172. O restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, habitou em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servos do templo habitaram em Ofel, Ezia e Gispa, presidiam sobre eles. Os supervisores dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, cantores ao serviço do templo de Deus. Havia uma ordem do rei a respeito deles, que regulava a sua atividade diária. Petaías, filho de Meserabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Quanto às aldeias, com os seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arba e seus arrebaldes, em Dibon e seus arrebaldes, em Jacabizeel e suas aldeias, em Jesua e em Moladá, em Betelete, em Azar Sual, em Berseba e em seus povoados, em Ziclag, em Meconá e em seus povoados, e em Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoá, em Adulão e suas aldeias, em Laque e em seus campos, e em Azeca e em seus povoados. Acamparam-se desde Berseba até o vale de Inom. Os filhos de Benjamim de Geba habitaram em Miquimás, Aiá, Betel e em seus povoados, em Anatote, em Nobe, em Ananiá, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zeboim, em Nebalate, em Lode e em Onó, no Vale dos Artífices. Algumas das turmas dos levitas de Judá habitaram em Benjamim. Capítulo 12. Os sacerdotes e os levitas. São estes os sacerdotes, os levitas, que subiram com Zorobabel, filho de Seatiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Gineton, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salo, Amoque, Ilquias, Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos, dos dias de Jesua. Os levitas foram Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias, que com seus irmãos dirigia os louvores, Baquibuquias e Uni, seus irmãos estavam em frente dele.
nos serviços. Jesua foi pai de Joiaquim. Joiaquim foi pai de Eliasibe. Eliasibe foi pai de Joiada. Joiada foi pai de Jonatas. E Jonatas foi pai de Jadua. Nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, chefes e famílias de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicre, de Miniamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Selai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Asabias, de Gedaías, Netanel, dos levitas. Nos dias de Eliasibe foram inscritos como chefe de famílias Joiada, Joanã e Jadua, como também os sacerdotes até o reinado de Dário o persa. Os filhos de Levi foram escritos como chefes de família nos livros das crônicas até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram os líderes dos levitas, Asabias, Serabias e Jesua, filhos de Cadmiel. Os seus irmãos estavam em frente deles para louvarem e darem graças segundo o mandado de Davi, homens de Deus, Matanias, Baquibuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube. Eram porteiros que guardavam os depósitos que ficavam junto às portas. Eles serviram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadeque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. A dedicação do Muro de Jerusalém. Na dedicação do Muro de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para o trazerem a fim de fazer a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Reuniram os filhos dos cantores, tanto dos arredores de Jerusalém como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Gibeá e de Azimavet, pois os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que purificaram o povo, as portas e o muro. Então fiz subir os líderes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para a banda da porta do monturo. Após ele ia Osaías e a metade dos líderes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias e também alguns sacerdotes com trombetas. Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos de música de Davi, homens de Deus. Esdras, o escriba, ia adiante deles. À entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida do muro,
acima da casa de Davi, até a porta das águas, ao oriente. O segundo coro ia à frente, e eu após ele. Metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até o muro largo, e desde a porta de Efraim, passando por cima da porta velha e da porta do peixe, e pela torre de Ananeel, e pela torre dos 100, até a porta das ovelhas, pararam à porta da guarda. Então ambos os coros que davam graças tomaram seu lugar no templo de Deus, como também eu e a metade dos oficiais comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias iam com trombetas, como também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. Faziam-se ouvir os coros sobre a direção de Jezraías no mesmo dia. Ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus o alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Ainda no mesmo dia foram nomeados homens sobre as câmaras de tesouros para as ofertas alçadas, as primícias e os dízimos, para juntarem nelas as cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre com os sacerdotes e os levitas que ministravam ali. Eles executavam o serviço do seu Deus e da purificação, como também os cantores e os porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois desde a antiguidade, já nos dias de Davi e de Asaf, haviam dirigentes dos cantores cânticos de louvor e de ação de graça a Deus, pelo que todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia. Separava também as porções destinadas aos levitas, e os levitas separavam as porções destinadas aos filhos de Arão. Capítulo 13. As últimas reformas de Neemias. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés na presença do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porque não deram pão e água aos filhos de Israel, mas tinham contratado contra eles a Balaão para os amaldiçoar. Contudo, nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles esta lei, excluíram de Israel todos os da descendência estrangeira. Antes disso, Eliasibe, sacerdote, fora encarregado dos depósitos do templo de nosso Deus. Sendo parente próximo de Tobias, fizeram-lhe uma sala grande, onde antes se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também as ofertas alçadas para os sacerdotes. Enquanto, porém, tudo isto acontecia, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei ao final de alguns dias. Pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe cometera para beneficiar a Tobias, cedendo-lhe uma sala nos átrios do templo de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei fora da sala todos os móveis da casa de Tobias. Então ordenei que se purificasse as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereais e o incenso. Também soube que as porções dos levitas não lhe foram dadas,
de maneira que os levitas e os cantores que traziam o serviço tinham retornado cada um para suas terras. Assim repreendi os magistrados e lhe perguntei: por que se negligenciou o templo de Deus? Então eu os ajuntei e os reintegrei nos seus postos. Todo Judá trouxe os dízimos do grão, do vinho e do azeite dos celeiros. Por tesoureiros dos depósitos pus a Selemias, o sacerdote, a Zadok, o escrivão, e a Pedaías entre os levitas, como assistente deles a Anã, filho de Zacur, filho de Metanias, pois foram achados fiéis, e se lhe encarregou a responsabilidade de distribuírem as porções a seus irmãos. Por isso Deus me deu, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que fiz ao templo do meu Deus e para o seu serviço. Naqueles dias vi em Judá homens trabalhando em tanques de prensar uvas no sábado e trazendo trigo que colocavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. Portanto, os adverti contra a venda de mantimentos nesse dia. Também habitavam em Jerusalém alguns da cidade de Tiro, que traziam peixe e toda a sorte de mercadorias que no sábado vendia aos filhos de Judá, e em Jerusalém. Repreendi os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Não fizeram assim vossos pais e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda acrescentais mais ira sobre Israel, profanando o sábado. Caindo as sombras da tarde sobre as portas de Jerusalém, antes do sábado ordenei que elas fossem fechadas. Mandei que não as abrissem até passar o sábado. Pus às portas alguns dos meus homens para que nenhuma carga entrasse no dia do sábado. Uma ou duas vezes os negociadores e os vendedores de mercadorias passaram a noite fora de Jerusalém. Os repreendi e lhes disse: por que passais a noite em frente do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daquele tempo em diante não vieram mais no sábado. Também ordenei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas, para santificar o dia de sábado. Nisso também Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo o teu grande amor. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Metade de seus filhos falavam a língua de Asdod, ou a língua de um dos outros povos, e não podiam falar a língua de Judá. Repreendi-os e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles. Lhes arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais as vossas filhas aos filhos deles, e não tomareis mais as filhas deles, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Não foi por causa de casamentos como este que pecou Salomão, rei de Israel? Entre as muitas nações não houve rei semelhante a ele. Ele foi amado de seu Deus, e Deus constituiu rei sobre Israel. Contudo, as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Quereis que se diga que vós, que cometeis toda essa terrível maldade, sendo infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o expulsei para longe de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Assim os purifiquei de todos os estrangeiros e designei os deveres dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua função. Também restabeleci o fornecimento da madeira e das primícias,
em tempos determinados. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Obrigado.